Com a chegada do outono e inverno, o Brasil segue um registro semelhante sobre o aumento de casos de Covid-19, assim como foi em alguns países da Europa, como Espanha, Reino Unido e França. Recentemente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo deve disponibilizar mais de 14 milhões de testes. Para o ministro, os testes desempenham um papel importante, identificando os casos e evitando exposição. Assim como outras cidades da região, Rolândia teve um aumento de casos nos últimos dias. No último boletim, foram registrados 79 casos de Covid-19 na cidade. Nós vínhamos há uns 10 dias atrás aí com 33 casos, agora estamos com 79 casos em isolamento, então isso também traz esse alerta devido às infecções respiratórias que a gente, como dito, já são esperadas para essa época do ano. A Covid também é uma infecção dessa mesma magnitude, então a gente percebe que isso também vem aumentando. Apesar do aumento no número de casos confirmados, os pacientes infectados não estão apresentando casos graves da doença. Assim como os óbitos, o aumento de casos não tem refletido em mais vítimas da Covid-19. Óbitos nós já não temos há mais, praticamente 45 dias, já não tivemos, graças a Deus, não tivemos mais óbitos. As internações, a capacidade de leitos de UTI também temos visto que tem trabalhado praticamente casos zerados assim nas últimas semanas, então pelo menos aqui na nossa região. Em forma de recomendação, a Secretaria Municipal de Saúde tem orientado a população e as escolas municipais que mantenham os cuidados como o uso de máscara em locais fechados, higienização das mãos e uso de álcool em gel 70%. Mesmo sem casos graves da doença, a secretária ressalta que não é o momento para baixar a guarda. Não é um motivo para que a gente baixe a guarda, nós temos ainda que ficar alertas com relação à doença. Secretária, fala para a gente como que está a cobertura vacinal aqui, contra a Covid-19 no município. Nós temos uma cobertura até um pouco superior à do estado e a mesma nacional, por faixa etária. Então, temos aqui de 5 a 11 anos 68,8% da primeira dose, 40,4% da segunda para as crianças, uma cobertura bem abaixo do que a gente preconizaria e gostaria que estivesse a vacinação dessa faixa etária. Diferente disso, a faixa etária geral, nós estamos com 94,7% da primeira dose, 89% da segunda, e aí a gente, infelizmente, no reforço a gente vê caindo um pouco esse número, com 67% para o reforço, que a gente fala terceira dose. Então, a gente gostaria que esses números estivessem ainda um pouquinho mais altos com relação ao reforço e também à vacinação da faixa etária das crianças. Secretária, e vocês colocaram aí um sinal de alerta, caso esses casos aumentem, significativamente? Existe um sinal de alerta, um limite que a Secretaria colocou para tomar algumas medidas? A Secretaria instituiu desde o início da pandemia, nós temos um comitê de crise e que no momento ele vem só trabalhando realmente em cima, como nós estamos com dados hoje até tranquilos, nada ainda não foi um sinal de alerta para que isso tenha outras medidas a não ser as orientações, como nós viemos fazendo agora para as escolas. Então, sempre medidas de orientação, reforço, trabalhando com essa orientação. Nesse momento, nada previsto com relação ao agravamento dos casos, então a gente vem monitorando isso. Um sinal de alerta, entendo que não só para Rolândia não aconteceria localizado no município nesse momento, mas a gente trabalha também com a região. Então, nós temos trabalhado assim, monitorando mesmo os casos, e até o momento isso não pareceu nada além de medidas de orientação para a população.